Nematóides são vermes. Nós temos vermes que atacam os humanos, verme que ataca os animais, vermes que se alimentam de fungos, vermes que se alimentam de bactérias e vermes que se alimentam de plantas. Nós estamos aqui tratando de vermes de plantas. São os fitosnematóides, geralmente chamados assim porque fito é planta. A maioria dos casos, eles já estão aqui no ambiente natural quando era o cerrado. Eles estão se alimentando de plantas do cerrado. Onde tiver plantas, em qualquer ambiente tiver planta, tem nematóides. Agora, uns são introduzidos, mas a maioria dos nematóides de galha, pratilencos, rotilencos, já estão no cerrado. Quando você corta o cerrado e põe a cultura, daqueles nematóides que estavam no cerrado, que forem pragas da cultura, fica ali se alimentando da cultura e se tornam pragas, causam danos. Os que não forem, tendem a desaparecer. E além desses, tem aqueles que são introduzidos. Máquinas e veículos trazem muitos nematóides de fora. O nematóide de cisto da soja, por exemplo, é um nematóide que não tinha no Brasil e foi trazido para cá, introduzido. Não sabemos como, criminosamente foi. Só que não temos a prova. Agora, podia ser um crime com dolo e um crime sem dolo. Um crime com dolo, o indivíduo, alguém teria tido a intenção de trazer e trouxe, pois aí. E um crime sem dolo? Ele trouxe uma semente, dentro da semente tinha torrõezinhos com um cisto e eventualmente plantou aqui a semente para fazer o experimento e o bicho ficou aí. Mas foi trazido, porque é um nematóide que não tinha no Brasil e num dado momento apareceu, foi trazido de alguma maneira. Ele não foi gerado aqui, ele veio trazido de fora. O fato é que os nematóides são assim. Em todas as fazendas, todos os locais tem nematóides. Mais ou menos, de acordo com as práticas que o produtor adota. Se ele adota práticas para interromper o ciclo de vida da praga, tirando uma cultura que foi atacada e colocando uma variedade depois que o nematóide não ataca ou outra cultura que ele não ataca, a população tende a cair. Mas se ele está continuamente plantando soja, depois algodão, depois soja, depois algodão, variedades suscetíveis, a população aumenta e chega um ponto tal que causa prejuízo para ele. E chega um ponto dele ter que até mudar de atividade, aquela fazenda não dá para produzir mais. Já temos casos assim. Estamos tendo agora nematóides que causam problema de parte aérea. Mas a maioria dos casos ele causa dano às raízes. Compromete a capacidade da raiz de absorver água e nutriente. E com isso a planta sente o impacto. Dá um veranico, já havendo déficits hídricos. E as raízes que têm lesadas, comprometida a sua capacidade de absorver mais água e nutriente, o dano se acentua. Outra coisa, ele fere as raízes e outros micro-organismos do solo entram naqueles ferimentos e aumenta a severidade das doenças que o nematóide causa. Fusário, por exemplo, é sempre assim. Ele pega carona no meloidóide, no pratilenco que feriu a raiz, ele entra ali atrás e causa um dano danado. E o nematóide é uma praga que só se alimenta da célula viva da planta. Ele chega de modo sutil e já está aqui. No cerrado, antes dele plantar, já estava aqui. Ele tem como aprender a conviver com a praga, diminuindo os impactos. Nós temos ferramentas biológicas, nós temos ferramentas químicas e nós temos a ferramenta cultural de fazer rotação, escolher variedades que não hospeda, em relação às tradicionais que são plantadas aqui hospeda. E ele tem um conjunto de práticas. E hoje a nematologia, a ciência do manejo de praga evoluiu para isso. Você não enfrenta nematóide com uma prática só. Como no passado fazia-se um nematicida ou uma variedade resistente só, hoje não. Hoje você combina várias práticas de manejo, sendo que cada uma delas dá a sua contribuição. Esse é o segredo do sucesso. E nós temos que inculcar isso na cabeça do nosso cliente produtor. Ele tem que aprender a juntar práticas de manejo. Imagine uma soja que foi atacada, aí ele vai na safrinha escolher um milho que não hospeda o nematóide e colocar naquele lugar. E o milho sozinho, ele não hospeda, ele é resistente, mas ele sozinho não aguenta, assim, ainda trata a semente daquele milho. Depois, na safra de verão subsequente, ele vai escolher uma soja que também não é boa hospedeira e ainda vai tratar a semente dessa soja. Ele fez 4 práticas de manejo aí em relação ao tradicional que fazia só uma. E isso aí é o segredo do sucesso. Hoje, a nematologia, o manejo natural de pragas, pressupõe isso. Você combina práticas de manejo. Rugby Caduzafos é um produto da EFLC. No Brasil veio mais recentemente, mas no mundo está no mercado há muitos anos. E é um produto excelente para manejo de nematóides. É um produto que age por contato, ele não é sistêmico. Mas quando você aplica no solo, ele dissolve-se na água do solo e forma um bulbo molhado ali onde a água estiver e ele tiver. As raízes crescem para ali, quando ele é aplicado no solo em cima do adubo, a raiz cresce para o lado do adubo e quando chega naquela região onde tinha o produto, o solo está tratado, os nematóides já foram mortos. Então a planta está protegida. Essa é uma arma
potencial extraordinária para ferramenta de uso pelos produtores. E ele vai fazer uso, e já vem fazendo. O algodão é uma cultura que dá uma resposta extraordinária, a gente tem visto aí e documentado áreas de algodão que deu uma recuperação extraordinária com rugby. E o resultado lá no final, na produtividade, o que dá para estimar? Aumenta muito a produtividade? Aumenta muito, tem aumentado, algodão tem aumentado, arrobas, 23 arrobas, a gente ouve falar, eu até mais, de algodão, área tratada em relação às não tratadas. Em soja nós temos sacos e mais sacos por hectare, 9 sacos, 13 sacos, 12 sacos de soja por hectare a mais. Então, e outra coisa, você vai usar o rugby combinado com outras práticas, não é ele sozinho. Isso é o segredo. Você vai tratar semente da cultura com presence, é um biológico que a FMC mesmo está lançando no mercado. São duas bactérias, Bacillus subtilis e Bacillus licheniformes. Essas bactérias produzem uma capa protetora em volta das raízes e dificulta a penetração do nematóide. E o rugby deu o efeito de choque, baixando a população. E aí a presença das duas bactérias prolonga o efeito residual. O rugby vai cessar o efeito residual e a bactéria, como é um organismo vivo, fica multiplicando-se no solo, prolonga esse efeito e o benefício é extraordinário para a cultura. O produtor sempre faz aquele cálculo, bom, vou gastar quanto com essa tecnologia, com esse produto e quanto eu vou ter de retorno lá na ponta. Fazendo esse balanço, vale muito a pena investir nesses dois produtos? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E tem uma vantagem enorme, que quando ele aplica o produto na cultura atual, ele diminui a perda nessa cultura atual e a população do solo fica baixa, porque o rugby controlou a população. A próxima cultura não sente o impacto. Se não fosse isso, ele perderia agora e na próxima, porque a população do solo fica alta, a próxima cultura que vier paga a conta. Produto de uso agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Vendas sob receituário agronômico.